Boa noite, estamos aqui para mais um estudo número 12, Perguntas de Deus. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Está lá em 2 Samuel 12, 9. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 9. Para a gente poder ler o nosso tema de hoje. Está lá. Ó. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse tempo, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, online, e, Senhor, aqueles que vão também assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, e que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Amém, amém. Bem, hoje, estudo número 12, por que desprezou a palavra do Senhor? Você está vendo aí uma pergunta que Deus fez, e Ele fez através do profeta Natã ao rei Davi. O rei Davi. Todos conhecemos o rei Davi, nós sabemos quem ele é, mas eu queria trazer aqui um contexto rápido de quem é o rei Davi para a gente poder desenvolver esse nosso estudo de hoje. Né? Então, muitas pessoas acreditam que a história da vida do rei Davi é dividida em 4 fases. A primeira fase é o pastor e herói nacional. A segunda fase é guerreiro fugitivo do rei Saul. A terceira fase é o grande rei de Israel. E a quarta fase são as falhas e as crises familiares. Davi, se você se lembra, Davi é da tribo de Judá, ele nasceu na cidade de Belém, lá na Judéia, está em 1 Samuel capítulo 17, verso 12. Ele era o filho mais moço de Jessé, também lá em 1 Samuel 16, 10, verso 10 e 11, também 1 Samuel 17, verso 14, e ele trabalhava como pastor, ele apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, 1 Samuel 17, 15. Ele foi ungido ainda moço, e de forma secreta pelo profeta Samuel, né? Ele foi ungido como futuro rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul foi rejeitado por Deus, e Samuel precisou ungir Davi de forma secreta para que o rei Saul não soubesse, porque se o rei Saul soubesse, ele teria acabado com toda a família de Davi. Está lá em 1 Samuel 16, do verso 1 ao verso 13, e ele se tornou o herói nacional por algo que acho que a grande maioria das pessoas sabe. Ele derrotou o gigante filisteu, o gigante chamado Golias, e ele usou apenas uma funda e uma pedra. Uma funda é como se fosse um estilingue, só que ele é feito de couro, e ele não é para ser esticado como um estilingue, ele é para ser girado. E ao girar, é arremessado a pedra, e essa pedra ela consegue pegar uma velocidade tão forte que ela é capaz de matar uma pessoa. Então, Saul, depois que Davi matou o gigante Golias, você vai ver que Saul, o rei Saul, ele passou a ter ciúmes de Davi. Por quê? Porque Davi começou a ter sucessivas vitórias e ele aumentou muito a sua popularidade junto ao povo. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 8 e 9, e 1 Samuel, também 18, no verso 15 e 16. Saul começou a ter esses ciúmes, e os ciúmes de Davi por parte do rei Saul, aliado à percepção de que o Senhor era com Davi, você vai encontrar essa afirmação lá em 1 Samuel 18, 28, o rei Saul começou a perceber que Deus era com Davi. E isso começaram a dar uma desconfiança no rei Saul, de que Davi herdaria o reino de Saul. Então, ao saber, essa desconfiança leva o rei Saul a começar a perseguir o rei Davi. Está em 1 Samuel 19, 1, depois do 1 Samuel 23, 14, e também dos versos 15, no verso 24 e 26. Davi, ele se manteve fiel, apesar dele estar sendo perseguido pelo rei, apesar dele saber que o rei é ungido do Senhor, apesar dele saber que ele já é o novo rei ungido, porque Davi sabia que ele foi ungido como novo rei de Israel, ainda com o rei Saul vivo. Mesmo assim, Davi se manteve fiel a Deus durante todo o período em que ele foi perseguido. Inclusive, com a firme convicção de que mesmo ele já sendo novo rei, já um novo rei ungido, ele não tinha o direito de atentar contra a vida do rei Saul e tirar a vida do rei Saul, o seu perseguidor. Davi teve duas grandes chances claras de tirar a vida do rei Saul. A primeira foi na caverna de En-Gedi, está em 1 Samuel 24, do verso 1 ao verso 22, e também no acampamento militar de Hashila, lá no deserto de Zif, está em 1 Samuel 26, do verso 1 ao verso 25. E Davi não tirou a vida do rei Saul, mas Davi mostrou para Saul como ele era fiel a Deus. Bem, depois da morte de Saul, Saul acaba sendo morto, com os conflitos que tinha naquela época, grandes guerras do reino de Israel contra os filisteus. Numa dessas guerras, o rei Saul acabou perdendo a vida. E Davi é proclamado rei em Judá. Lembra que nós temos 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos é Judá. E Is-Bosete,
o único filho que sobrou vivo de Saul, ele foi proclamado rei do resto de Israel, ou seja, das outras 11 tribos de Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2, verso 9. E Isbosete, ele reinou por 2 anos. Após a morte de Isbosete, né, Davi levou mais 5 anos para que essas 11 tribos decidissem que ele poderia ser rei de todo Israel. Para que essas 11 tribos aceitassem o reinado de Davi sobre eles. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2, verso 11. As 12 tribos decidiram aceitar o reinado de Davi por uma combinação de alguns fatores. Primeiro, o colapso político. Eles estavam sem rei, por causa de um parentesco. Davi era casado com a filha do rei Saul, Mical. Também pelo histórico militar de Davi, eles precisavam de um rei e precisavam de alguém que fosse à frente militarmente, porque eles estavam sendo atacados, sem ter um poder político constituído. E também por causa de uma profecia divina. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. A unificação do reinado de Davi ocorreu por volta do ano 1003 a.C., a data mais provável para isso. E está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, e também no livro de Crônicas, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Davi conquistou a fortaleza dos Jebuseus. Para você ter uma ideia, desde a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, através de Josué, os Jebuseus continuavam ainda tendo a cidade de Jerusalém. Os israelitas não tinham conseguido expulsar os Jebuseus daquele lugar. E foi Davi que conquistou aquele lugar. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 9. E ele transformou a cidade de Jerusalém na capital política e na capital religiosa do seu reino. Ele levou para lá a Arca da Aliança. Isso lá em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 17. O império de Davi, ele começou a expandir fronteiras. Ele expandiu as fronteiras de Israel. Foi Davi quem fez isso. E ele fez isso através de vitórias militares contra os filisteus, os amonitas, os moabitas e os sírios. E o reinado de Davi estava se consolidando, mas ainda falta a gente falar, né? A gente já falou aqui da fase dele como pastor e herói, como o guerreiro perseguido e também como um grande rei. Mas falta a gente falar agora das falhas e crises familiares, que é a última fase da vida de Davi. E esse ponto a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o resultado da pergunta que Deus faz para Davi. Está envolvida com a pergunta, que é o objetivo desse nosso estudo de hoje. Mas antes de entrarmos na questão aí principal da falha, que desencadeou vários outros problemas na vida de Davi, vamos entender brevemente a relação entre os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Tem 1º e 2 Samuel, tem 1º e 2 Reis e tem 1º e 2 Crônicas. Esses 3 livros, eles compartilham entre eles a mesma história. Porém, eles têm mensagens centrais bem diferentes. Por exemplo, o livro de Samuel, né, que para nós cristãos é 1 Samuel e 2 Samuel. Ele tem foco histórico na transição da liderança dos juízes. Lembra que, antigamente, antes de Samuel, o povo de Israel ele era governado por juízes. E o livro de Samuel ele vai mostrar a transição da liderança de Israel, dos juízes, para a monarquia, para um rei. E o livro ele vai trazer uma narrativa muito direta, muito realista, biográfica. Ele apresenta os personagens com extrema honestidade, sem esconder nenhuma das suas falhas. O tema principal do livro de Samuel é o pacto com Davi, o pacto que Deus fez com Davi. É o pacto davídico. Tudo bem? O livro de Reis, né, que é 1º e 2 Reis, ele também tem um foco histórico. Porém, no auge do reino de Israel, ele foca no auge do reino de Israel e a sua divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Isso acontece depois da morte do rei Salomão. E também o livro de Reis ele vai mostrar a ruína desses 2 reinos. Esses 2 reinos vão ruir, eles vão ser destruídos. Esse livro de Reis, né, os 2 livros, 1º e 2 Reis, eles foram escritos durante o exílio do povo de Israel na Babilônia, por volta aí do ano de 560 a 538 a.C. E ele vem responder a seguinte pergunta: por que Deus permitiu que a nossa nação e o templo fossem destruídos? Porque a nação de Israel foi destruída, o reino do norte foi destruído, o reino do sul foi destruído e o templo foi destruído. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Essa é a pergunta que o livro de Reis vai fazer em todo o seu contexto. O objetivo é esse. E o livro de Reis ele vai avaliar cada rei puramente pela sua fidelidade à aliança com Deus. Não pelo seu mérito, pelo seu sucesso político e militar. Mas você vai ver várias vezes dizendo que um tal rei andou ou não andou com Deus, fez ou não fez o que era reto perante o Senhor. É esse o foco do livro de Reis.
E o livro de Crônicas? Tem 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. Ele reconta a história de Israel desde Adão. Se você olhar logo nos primeiros capítulos de 1ª Crônicas, você vai ver que a história é recontada desde Adão. E é focado intensamente nos reinados de Davi e de Salomão. E na linhagem dos reis de Judá, pela sucessão sempre de alguém da família de Davi. E o livro de Crônicas, ele quase que ignora completamente o reino do norte, o reino de Israel, que não tem a linhagem de Davi. Os reis de lá não têm nada de parentesco com Davi. O livro de Crônicas, ele foi escrito no retorno do povo de Judá, o povo de Israel, do exílio da Babilônia. Então você vê aí, Samuel foi escrito por volta da época de Samuel, o livro de Reis foi escrito durante o exílio, e o livro de Crônicas ele foi escrito na volta do exílio. Tá? Ele foi escrito por volta de 450 a 400 a.C. E o livro de Crônicas ele vem responder uma pergunta. A pergunta é, o pacto de Deus com Davi ainda está de pé? Ainda nós somos o povo escolhido por Deus? Essas são as perguntas que o livro de Crônicas vai nos mostrar. E ele tem ênfase sacerdotal, você vai ver que tem muito relato sacerdotal, e tem também uma ênfase de esperança. Ele foca na restauração, na adoração e na centralidade do templo. Ele possui uma narrativa seletiva, com o objetivo de encorajar um povo desanimado que estava reconstruindo Jerusalém, que estava reconstruindo o templo. E o autor acaba omitindo os piores pecados de Davi, que é o caso de Batseba, e também os piores pecados do rei Salomão, que é a sua idolatria, lá na sua velhice. E ele apresenta esses 2 reis, o rei Davi e Salomão, como modelos ideais de reino. Ele introduz o conceito de retribuição imediata, onde os reis que se arrependem eram abençoados imediatamente por Deus. Um exemplo disso é o rei Manassés, que foi um dos piores reis de Judá. Foi o pior rei de Judá. E no livro de Crônicas mostra que ele se arrependeu e Deus foi bom para com ele. Tá bom? Isso é importante por quê? É importante para saber, né? Isso é importante saber porque o livro de Samuel, de 2ª Samuel, no caso, ele tem uma característica. Os últimos capítulos dele, do livro de 2ª Samuel, do capítulo 21 até o capítulo 24, eles funcionam como um apêndice teológico e histórico. Eles agrupam ali alguns elementos que estão fora de ordem cronológica. E o autor fez isso para que pudesse fechar aquele livro. Então, utilizando a narrativa de 1ª Crônicas 20, que é o cerco de Rabá, você pode abrir lá a sua Bíblia, vou colocar aí na tela para você, 1ª Crônicas capítulo 20. 1ª Crônicas capítulo 20, você vai ver aqui, ó, e tem dois grupos, né, 2 separações aqui que a Sociedade Bíblica a Sociedade Bíblica do Brasil fez, que do verso 1 até o verso 3, ele separa como Davi conquista Rabá, e do verso 4 até o verso 8, os gigantes mortos pelos homens de Davi. Você vai ver aqui que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Depois você continua lendo aí, porque ele vai ter a lista mais abaixo aí, depois do verso 4, a lista dos gigantes que foram mortos. E essa lista é importante pra gente, porque você vai ver que esse fato narrado aí em 1ª Crônicas 20 também está lá em 2ª Samuel 11. Se você voltar lá em 2ª Samuel 11, vou pôr na tela aí para você. 2ª Samuel 11 está escrito assim, ó: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel para que destruir os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha que interessante, a mesma narrativa. A mesma narrativa. E aqui diz que Davi ficou em Jerusalém. Mas por que será que Davi ficou em Jerusalém? É interessante a gente saber disso, porque a gente vai descobrir por que Davi ficou em Jerusalém por causa de 2ª Samuel capítulo 21. Se você for lá em 2ª Samuel capítulo 21, vou colocar aí na tela para você. Lá no verso 15, eu pus aí na tela, está dizendo assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Ele ficou muito cansado. Depois Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido com uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então você vê aí que o motivo, né, para que
que é narrado em 2 Samuel 11 e também lá em 1 Crônicas 20, o motivo de Davi estar no seu palácio, estando seus homens lutando na guerra, é por causa desse episódio narrado aí em 2 Samuel 21. Davi estava lá. Então, você nota que os capítulos de 21 a 24, que estão no final do livro de 2 Samuel, eles não estão em ordem cronológica, mas eles são importantes para que a gente entenda por que Davi estava lá no seu palácio. Né? Nós temos a informação de que Davi não foi para a batalha, ele estava em Israel. E o motivo está ali, em 2 Samuel 21. Né? Nós podemos saber que 2 Samuel 21 está ligado porque os gigantes que estão lá em 1 Crônicas 20 são a mesma lista dos gigantes que vão aparecer aqui em 2 Samuel 21, com exceção do Isbi-Benote, que é aquele que quase conseguiu matar Davi. Importante a gente saber disso, né? E lá em 2 Samuel 11, nós vemos que no auge do poder, no auge do seu reino, Davi vai cometer um adultério com uma mulher chamada Batseba. Você pode olhar lá depois em 2 Samuel, no capítulo 11. E ele faz o quê? Além de ele cometer o adultério, ele rejeita o filho desse adultério. Ele vai fazer um plano para que as pessoas e o próprio marido daquela mulher entenda que aquele filho não é dele, o filho é do marido dela, que é Urias. Ele não só faz isso, mas ele também ele manipula as pessoas, ele manipula as informações para que, de certa forma, o próprio marido dela, por não ter cooperado com o plano de fazer aquele menino dar um jeito daquele menino ser o filho de Urias, para que as pessoas acreditassem nisso, ele então, agora que ele não consegue fazer com que esse menino, de certa forma, seja mostrado para a sociedade como filho de Urias, porque Urias não se deita com a sua esposa, mesmo voltando da guerra, a pedido do rei Davi, ele então resolve matar o Urias. E Urias, você vai ver em algumas relações e listas que aparecem aí na Bíblia, Urias era um dos melhores soldados de Davi. E ele não era judeu, ele era heteu. Então não significa, para ele, defender o povo de Israel não era muito importante, mas ele decidiu defender o povo de Israel. E Davi intenta matar e consegue matar Urias. E aí vem a pergunta do nosso estudo de hoje, que está em 2 Samuel 12:9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos? Embora Davi tentou esconder essas coisas, esse pecado que ele cometeu, esses pecados que ele cometeu, ele tentou esconder de todos. Mas Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei. E olha que isso não era muito fácil naquela época, hein? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, você vê alguém confrontando autoridades, às vezes confrontar autoridades dá problema, muito problema. E o profeta Natã precisa ir lá, confrontar o rei. E a pergunta central, você percebe aí que a pergunta central que foi feita para Davi, Deus faz a pergunta através do profeta Natã para Davi, e Deus não pergunta, Davi, por que você adulterou? A pergunta de Deus não é essa. Deus não pergunta para ele assim, por que você rejeitou o seu filho? Deus não pergunta isso para ele. Deus não pergunta para ele, por que você está mentindo para as pessoas, Davi? Essa não é a pergunta de Deus. Deus também não pergunta, por que você matou Urias? A pergunta de Deus não é essa. Mas a pergunta é, por que você desprezou a palavra do Senhor? Essa é a pergunta. E essa pergunta, ela tem algo profundo. Muito mais do que perguntar essas outras perguntas que eu falei para você. O maior problema do pecado é o desprezo pela vontade de Deus. Eu vou repetir para você. Essa pergunta que Deus faz para Davi, ela tem algo muito profundo. E esse algo profundo é, o maior problema do pecado é o desprezo pela vontade de Deus. Puxa vida, hein? Você vê aí, o que significa então desprezar a palavra? Ao dizer que Davi desprezou a palavra, Deus está apontando diretamente para a lei de Moisés. A lei, a Torá, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada. E ela foi codificada para a nação de Israel. E Davi quebrou essa lei de forma intencional. Não só de forma intencional, mas Davi também quebrou a lei de forma planejada. E ele, pelo menos, descumpriu 3 mandamentos da lei. 3 mandamentos explícitos que estão lá contidos. Você pode acompanhar depois em Êxodo 20, ou também lá em Deuteronômio 5, que é: não adulterarás, não matarás e não cobiçarás a mulher do próximo. Leis e mandamentos que ele deveria saber como rei. Como rei de Israel, ele tinha obrigação de ter uma cópia da lei à mão. A lei era a palavra de Deus. E ele tinha que ler todos os dias essa palavra de Deus. Vou mostrar para vocês, se você quiser ir abrir, lá em Deuteronômio 17.
Deuteronômio 17, eu vou colocar aí na tela para você. Ele está aqui embaixo, aqui, ó. Que aqui, ó, a eleição e os deveres de um rei. É o que está aí, ó. Olha o verso 19, ó. O verso 19 está lá. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda. Vamos ler o 18, ó. O 18, 19 até o 20, ó. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Então você vê aí que o rei deveria ter essa cópia da lei na mão e deveria meditar todos os dias. Então desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. Nos evangelhos, né, nós aprendemos que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Está lá em João, primeiro capítulo do evangelho de João. Nós aprendemos também que quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Está em Lucas 10, 16. Rejeitar Jesus é rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. A palavra aí desprezar, no contexto bíblico, significa, primeiro, tratar como sem valor a palavra de Deus. Ignorar conscientemente a palavra de Deus. E considerar menos importante a palavra de Deus do que os nossos próprios desejos. Nós colocamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades à frente da palavra de Deus. Isso é desprezar a palavra de Deus. Davi não pecou por ignorância, mas porque naquele momento ele colocou a sua vontade acima da palavra de Deus, o seu prazer acima da obediência e o seu poder acima da santidade. Esses foram aquilo que Davi colocou na frente da palavra de Deus. E isso resultou o quê? Resultou em pecado. O pecado ele começa antes da prática. É isso que a gente tem que entender. O adultério e o assassinato que Davi promoveu foram consequências externas. Mas Davi começou o pecado internamente, dentro dele. Ele relativizou a voz de Deus. Ele não deu ouvido para a voz de Deus. Ele deixou para lá a voz de Deus. Outra coisa que ele fez, ele silenciou a sua consciência. Observe as coisas que ele fez. Ele faz um plano, ele manipula, ele envolve pessoas, ele envolve o seu oficial, o seu exército, o seu soldado, ele mata pessoas. Ele silenciou a sua consciência. Ele permitiu que o desejo dele governasse as suas decisões. Davi caiu primeiro dentro dele, internamente. O desprezo pela palavra sempre começa no coração, antes de aparecer as atitudes daquela pessoa. Antes das atitudes promoverem o pecado, o desprezo à palavra de Deus já está reinando no coração da pessoa. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está em João 14,15. Obedecer a palavra é evidência de amor verdadeiro a Deus. Assim, desprezar a palavra é também rejeitar a autoridade de Jesus. É rejeitar a autoridade do Cristo de Deus. Jesus também disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, do seu coração já adulterou. Está lá em Mateus 5,28. No Novo Testamento, mostra que Deus nos observa não apenas pelas nossas ações, mas Ele nos observa pelas nossas motivações, pelas nossas intenções. Jesus também disse, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, e aí ele faz comparações. Pois dá uma olhadinha lá em Mateus 7,26, as comparações que Jesus faz. O problema não é apenas desconhecer a verdade, não é apenas desconhecer a palavra de Deus, mas é ignorá-la conscientemente. Davi conhecia a verdade. Você tem dúvida disso? Veja os salmos que Davi escreveu, veja a maneira como ele agiu. Eu disse para você que ele sabia que ele era ungido, que ele era o novo rei, mas tinha um rei, e o rei o perseguia, que era o rei Saul. E ele sabia que ele não podia cometer nenhum crime contra aquele rei, porque aquele rei era ungido de Deus. Então ele conhecia a verdade, ele sabia, ele tinha consciência das coisas. Mas ele escolheu não praticá-la naquele ato. Naquele momento, ele resolveu não praticar. O apóstolo Paulo fala sobre essas pessoas que resistem continuamente à verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e se você puder, eu vou colocar aí na tela para você também. 1 Timóteo, capítulo 4, você pode abrir aí no verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. São pessoas que não querem saber, pessoas que cauterizaram a sua consciência pela sua hipocrisia, falam mentiras,
são pessoas que continuamente resistem à verdade de Deus. E quando alguém despreza repetidamente a palavra de Deus, acontece pelo menos 3 coisas. O primeiro o pecado se torna normal. Você começa a desprezar a palavra de Deus, o pecado se torna normal. A segunda coisa é a sensibilidade espiritual diminui. Você começa a não achar mais que as coisas são espirituais, você começa a não dar importância mais para a guerra que existe entre espírito e carne, e você vai sendo levado. E a terceira, o seu coração endurece, mesmo sendo amado por Deus. Você tem alguma dúvida de que Deus amava Davi? Deus amava Davi muito, e muito, muito, muito. Mas mesmo Deus amando Davi, Davi sofreu as consequências. A gente tem que lembrar disso. Deus nos ama, mas quando nós pecamos, nós temos consequências. Deus nos ama, mas nós temos que sofrer as consequências do nosso pecado. No Novo Testamento, nós vemos, esse princípio está lá em Gálatas. Eu queria que você abrisse aí também. Eu vou colocar em Gálatas 6. Vou voltar aí para você, ó, Gálatas 6. Você pode olhar aí o verso 7. O verso 7 vai estar dizendo aqui, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então não tem jeito, gente. A gente tem que lembrar, as consequências do nosso pecado, nós vamos ter que colher as consequências. Isso é fato, não tem como esquecer e fazer de conta que não existe. A graça perdoa, a gente tem que lembrar disso. A graça de Deus nos perdoa, mas não transforma o pecado em algo sem importância. O pecado continua sendo algo terrível para a vida humana. E aí você pode falar assim, Marcelo, tem lá a história de Saul, que é o rei, e tem a história de Davi. Saul também pecou contra Deus, e Deus teve uma atitude contra Saul e removeu ele de rei. Davi também pecou, mas pelo contrário, Davi teve uma outra reação de Deus. Deus fez de outra forma com Davi. Por que essa diferença de Deus com Saul para Deus com Davi? Porque a diferença entre Davi e Saul é que Saul tentou justificar os seus erros. Davi reconheceu o seu pecado. Você pode olhar lá em 2 Samuel 12, 13. Depois que Natã vai lá e confronta o rei. E o Natã fala que aquele homem, da história que Natã contou, que aquele homem era o próprio rei. Davi não tenta se justificar. Davi não empurra o problema para outro. Davi não põe a culpa no seu temperamento, não coloca a culpa na esposa, na mulher, no vizinho. Não. Davi olha para dentro de si e diz, pequei contra o Senhor. O verdadeiro arrependimento começa quando nós paramos de nos defender. Vou repetir para você. O verdadeiro arrependimento começa quando nós paramos de nos defender. Quando a gente começa a justificar os nossos atos. Nós estamos tentando nos defender. Então o arrependimento verdadeiro começa quando a gente para com isso. Para de se defender. Isso acontece com Davi. Davi reconhece isso. Davi fala assim, poxa, pequei contra Deus. E Davi, por causa disso, ele vai escrever o Salmo 51. E eu peço depois que você dê uma olhadinha lá no Salmo 51. É um salmo belíssimo. É um salmo que mostra exatamente o que Davi estava passando nesse momento. Você vai ver ali, nesse salmo, que Davi tem a consciência do seu pecado. Davi tem um quebrantamento. Davi faz uma confissão do seu pecado. E Davi deseja a restauração de Deus. E Deus dá a restauração para ele. E ele quer a ação do Espírito na sua vida. Você vai ver aí dois versos emblemáticos que Davi coloca nesse salmo, é o verso 4, que ele escreve assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Parece uma resposta à pergunta que Deus fez? Todo pecado, no fundo, é contra Deus. E o verso 10, que ele escreve assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dá uma conferida aí no verso 10, para ver se Davi escreveu isso aí mesmo. Isso mostra que Deus não rejeita um coração arrependido. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, o maior perigo não é cair. O maior perigo não é cair. Somos humanos, nós podemos cair. Tanto é que a Bíblia diz, se você pensa que está de pé, cuidado para você não cair. Então, o maior perigo não é cair. O maior perigo é endurecer o seu coração estando caído. Todo pecado persistente começa quando a voz de Deus perde prioridade. Foi a pergunta que Deus fez. Desprezou a minha palavra? O segundo ponto aqui que a gente pode colocar é que conhecer a Bíblia não garante obediência. Davi conhecia profundamente a Bíblia. Ele conhecia a lei. Ter informação espiritual sem submissão a Deus produz religiosidade vazia. Então você ter muito conhecimento da Bíblia, mas você não ter submissão a Deus,
Isso só vai produzir religiosidade na sua vida. O terceiro ponto é que pecados escondidos nunca estão ocultos diante de Deus. Davi encobriu dos homens, mas ele não conseguiu esconder isso de Deus. O quarto ponto é que Deus confronta porque ama. Você pode pensar assim, nossa, por que Deus fez isso tudo com Davi? Isso aqui, porque Deus ama. Natã, o profeta Natã, ele foi um instrumento da misericórdia de Deus. A correção divina, ela é uma oportunidade de restauração. O arrependimento, um quinto ponto, o arrependimento genuíno, ele ainda abre caminho para a restauração. Davi falhou gravemente. Você sem dúvida, você pode olhar lá, Davi falhou gravemente. Mas ele se voltou para Deus com sinceridade e Deus o perdoou. Conclusão aqui, uma conclusão rápida desse nosso estudo. A pergunta que nós estamos estudando hoje, ela revela que o centro do pecado é rejeitar a autoridade de Deus. O outro ponto é pecar é colocar nossa vontade acima da vontade de Deus. E um terceiro ponto é o coração pode lentamente se afastar mesmo conhecendo a verdade. O nosso coração ele pode lentamente ir se afastando de Deus, mesmo a gente tendo conhecimento da verdade. O Novo Testamento ele amplia esse ensino que nós temos dessa pergunta, porque Cristo é a palavra viva. Obedecer é uma prova de amor. E o pecado ele nasce do nosso interior. O arrependimento continua sendo o caminho de restauração. Algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão, e você pode perguntar aí para si mesmo. Né? A primeira pergunta é: existem áreas na minha vida onde conheço a vontade de Deus, mas eu escolho ignorar a vontade de Deus? A segunda pergunta é: tenho ouvido a palavra apenas intelectualmente? Ou com disposição para obedecer? Nós sabemos que tem pessoas inteligentíssimas que conhecem a Bíblia, mas não creem em Deus. Elas têm um intelecto muito apurado, muito alto, muito grande, conhecem bastante. Existem muçulmanos que conhecem a nossa Bíblia melhor do que muito cristão, você sabia disso? Mas esse conhecer a palavra de Deus é só para ter conhecimento, é para ter intelectualidade? Ou é para ter disposição para obedecer? Uma terceira pergunta que eu deixo aqui para você é: minha consciência ainda é sensível à correção de Deus? Ou eu estou reclamando da correção de Deus? É algo para a gente pensar. Porque o maior risco espiritual não é apenas errar, mas é começar a tratar a voz de Deus como algo sem importância. Eu vou repetir mais uma vez só para você memorizar. O maior risco espiritual não é apenas errar. Errar é humano, nós vamos errar. Mas o maior risco espiritual não é apenas errar, mas é começar a tratar a voz de Deus, é tratar a palavra de Deus, é tratar aquilo que Deus já registrou para nós através da sua palavra, como algo totalmente sem importância nas nossas vidas. Tá bom? Esse é o estudo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você. Se quiser deixar alguma mensagem, alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Se quiser participar dos estudos ao vivo, também deixa no comentário aí no vídeo, que a gente entra em contato e a gente vai acertando para você poder participar de algum estudo ao vivo, se você quiser. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo estudo.